Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vou hoje então continuar o nosso texto do Thomas Sowell, falando a respeito do sistema de saúde. Então, vamos nessa. Os americanos têm taxas mais altas de obesidade, homicídios e dependência de drogas do que pessoas em muitas outras nações ocidentais. Existem limites severos para o que os médicos e o sistema de saúde podem fazer em relação a isso. Se estamos falando sério sobre cuidados médicos e devíamos levar a sério, já que é uma questão de vida ou morte, então não devemos perder tempo com declarações astutas que confundem em vez de esclarecer. Se quisermos comparar os efeitos do atendimento médico nos Estados Unidos com os de outros países, com sistemas de saúde administrados pelo governo, precisamos analisar coisas em que o atendimento médico é mais importante, como taxas de sobrevivência de pessoas com câncer. Os Estados Unidos têm uma das maiores taxas de sobrevivência ao câncer do mundo e, para alguns tipos de câncer, a taxa número 1 de sobrevivência. Também lideramos o mundo na criação de novos medicamentos salvadores de vidas, mas tudo isso pode mudar para pior se ouvirmos pessoas astutas que pensam que devem controlar nossas vidas. Um dos principais argumentos daqueles que desejam um sistema de saúde administrado pelo governo é que simplesmente não podemos arcar com os custos altos e crescentes do cuidado médico sobre o sistema atual. Em primeiro lugar, o que podemos pagar não tem absolutamente nada a ver com o custo de produzir algo. Pagaremos esses custos ou não obteremos os benefícios. Além disso, se não podemos pagar pela quantidade e qualidade de cuidados médicos que queremos agora, o governo não tem uma maneira miraculosa de nos permitir pagar por isso no futuro. Se acha que o governo pode reduzir os custos médicos eliminando o desperdício, a fraude e o abuso, como alguns políticos em Washington afirmam, a pergunta lógica é: por que eles ainda não fizeram isso? Ao longo dos anos, escândalo após escândalo mostrou que o desperdício, a fraude e o abuso são comuns no Medicare e Medicaid, porque ninguém imagina que um novo programa médico do governo fará o que os programas médicos governamentais existentes claramente falharam em fazer. Se não podemos pagar médicos, hospitais e medicamentos agora, como podemos pagar médicos, hospitais e medicamentos além de uma nova burocracia federal para administrar um sistema de saúde administrado pelo governo? Nada é mais fácil para os políticos do que criticar os lucros das empresas farmacêuticas, os salários dos médicos e outras coisas que têm muito pouco a ver com o custo total do atendimento médico, mas que podem despertar emoções ao ponto de os fatos não importarem. Como disse o ex-deputado Dick Armey, a demagogia vence os dados na política. Economia e política enfrentam o mesmo problema fundamental. O que todos querem é mais do que há. Economistas de mercado lidam com esse problema, confrontando indivíduos com os custos de produzir o que desejam e permitindo que esses indivíduos façam suas próprias escolhas quando apresentados com preços que transmitem esses custos. Isso leva ao auto-racionamento, à luz das circunstâncias e preferências de cada indivíduo. A política lida com o mesmo problema, fazendo promessas que não podem ser mantidas ou que só podem ser mantidas, criando outros problemas que não podem ser reconhecidos quando as promessas são feitas. Controles de preços são um exemplo clássico. Em vários momentos e lugares em países ao redor do mundo, controles de preços foram aplicados a uma série de bens e serviços remontando aos dias do Império Romano na antiga Babilônia. Controles de preços levam a preços mais baixos para transações abertas e legais, mas também a mercados negros, onde os preços são mais altos do que antes porque os riscos de punição por atividade ilegal precisam ser compensados. Controles de preços também levam à escassez e deterioração da qualidade, mas os políticos que se gabam de preços mais baixos culpam todas essas más consequências em outras pessoas. É a mesma história, seja qual for o país, a época, o produto ou o serviço.
O autorracionamento que as pessoas fazem quando os preços são livres para transmitir a impossibilidade inerente de qualquer economia de fornecer tanto quanto todos querem, é substituído sob controles de preços por racionamento imposto pelo governo, que não pode ter o mesmo conhecimento das circunstâncias e preferências de cada indivíduo, especialmente quando se trata de cuidados médicos, onde os pacientes diferem de inúmeras maneiras. Aqui, como em outros países, não existe almoço grátis, embora os políticos sejam eleitos prometendo almoço grátis. Um almoço grátis em cuidados médicos é uma das ilusões mais perigosas de todas. Esperar em longas filas de postos de gasolina era irritante nos anos 70, mas esperar semanas para fazer uma ressonância magnética para descobrir que você está doente e depois esperar meses por uma cirurgia, como acontece em países com sistema de saúde administrados pelo governo, pode não apenas ser doloroso, mas perigoso. Você pode estar morto quando descobrirem o que está errado com você e fizerem algo a respeito. Mas isso reduzirá o custo do atendimento médico, porque você não estará por perto para exigir qualquer cuidado. O que há de tão errado com o sistema médico atual nos Estados Unidos que estamos sendo instados a correr de cabeça para um novo sistema administrado pelo governo que nem sequer se espera que entendamos, porque essa legislação deve ser aprovada pelo Congresso antes mesmo de os senadores e representantes terem a chance de lê-la. Entre as coisas das quais as pessoas reclamam no sistema de cuidados médicos atual estão os custos, os burocratas das companhias de seguro, as negativas de reembolsos para alguns tratamentos e os aproveitadores nas salas de emergência dos hospitais, cujos custos devem ser pagos por outros. Um sistema médico administrado pelo governo tornará essas coisas melhores ou piores? Esta pergunta básica raramente parece ser feita, muito menos respondida. Se o governo tiver alguma maneira mágica de reduzir custos em vez de apenas transferi-los, incluindo transferi-los para a próxima geração, eles certamente não revelariam esse segredo. O histórico real do governo, quando se trata de custos de qualquer coisa, é mais alarmante do que tranquilizador. E quanto às companhias de seguro, negando reembolsos para tratamentos? Ponto de interrogação. Alguém imagina que a burocracia governamental não fará isso? Ponto de interrogação. Além disso, o pior que uma companhia de seguros pode fazer é se recusar a pagar por medicamentos ou tratamentos. Em alguns países, com sistemas de saúde administrados pelo governo, o governo pode impedir que você gaste o seu próprio dinheiro para obter o medicamento ou tratamento que sua burocracia negou a você. Sua escolha é sair do país ou contrabandear o que você precisa. Por mais apavorante que seja essa situação, ela é perfeitamente consistente com elites que querem controlar sua vida. Para essas elites, não seria justiça social permitir que algumas pessoas obtendo atendimento médico que outras são negadas apenas porque algumas pessoas têm dinheiro. Mas muito poucas pessoas simplesmente têm dinheiro. A maioria das pessoas ganhou dinheiro produzindo algo que outras pessoas queriam. Obter o que você deseja com o que você ganhou, em vez de com o que as elites permitirão que você tenha, é completamente incompatível com a visão de um mundo controlado pelas elites. O que eles chamam de justiça social, ou outras frases politicamente atraentes, os não segurados são outro grande ponto de discussão para o seguro médico do governo. Mas a renda de muitos dos não segurados indica que muitos, se não a maioria deles, escolhem não ter seguro. As pessoas pobres podem obter seguro através do Medicaid e a gratuidade nos departamentos de emergência imposta pelo governo torna ser não segurado uma opção viável. Dentro da memória viva, a maioria dos americanos não tinha seguro médico. Mesmo contas médicas grandes eram pagas ao longo de meses ou anos, assim como compramos itens caros como carros ou casas. Isso não é ideal para todos ou para todas as situações, mas se estivermos prontos para nos lançar de cabeça no controle governamental de nossas vidas toda vez que algo não é ideal, não vamos permanecer um povo livre por muito tempo.
Ironicamente, são os políticos que já tornaram o seguro médico tão caro que muitas pessoas se recusam a comprá-lo. O seguro é projetado para cobrir riscos, mas os políticos têm exigido que o seguro cubra coisas que não são riscos e que nem os compradores nem os vendedores do seguro desejam cobrir. Em vários estados, o seguro médico deve cobrir os custos de tratamentos de fertilidade, check-ups anuais e outras coisas que não têm nada a ver com riscos. O que muitas pessoas mais desejam é se proteger contra o risco de ter suas economias destruídas por uma doença catastrófica. Mas você não pode obter seguro apenas para doenças catastróficas quando os políticos continuam impondo exigências que aumentam o custo do seguro. Essas são geralmente exigências estaduais, mas o governo federal já está prometendo mais exigências para as seguradoras, o que significa custos e prêmios ainda mais altos. Tudo isso faz uma farsa da noção de uma opção pública que simplesmente fornecerá concorrência para manter as seguradoras privadas honestas. O que os políticos podem e farão é continuar a aumentar o custo do seguro privado até que ele não seja mais viável. Uma opção pública é simplesmente um caminho para um sistema de pagamento único, um eufemismo para um monopólio governamental. Bem, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.